Fala pessoal, professor Fábio de novo aqui, depois de muita dificuldade e gravar a atividade, depois eu vi que não saiu o som. Enfim, vamos lá, né? Isso acontece. Vamos dar uma olhada na atividade 18, e aí a gente está trabalhando com frações, né? A gente já vem trabalhando com frações já há algum tempo, e aí agora a gente vai ver frações com denominadores iguais e com denominadores diferentes, tá? As operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, beleza? Vamos lá. Quando eu tenho fração com denominadores iguais, para somar ou para subtrair, né, frações com denominadores iguais, basta somar os numeradores e conservar o denominador. Tá? Para subtrair frações com denominadores iguais, basta subtrair os numeradores e conservar o denominador. Então, o que quer dizer isso? A gente vai deixar o denominador do jeitinho que ele está. Tá? Então, ó, lembrando, né? O valor de cima aqui se chama numerador, numerador, e esse valor aqui de baixo se chama denominador, tá? Então, em cima é o numerador e embaixo é o denominador. Quando o denominador ele é igual, o que vai acontecer aqui então? A gente vai repetir o denominador e vai fazer a operação da soma ou da subtração. Ó. 4 com mais 2, 6. Então, continua aqui, né? O 7 embaixo como denominador. 6 sétimos, beleza? Mesma coisa, ó. 5 sétimos menos 2 sétimos. Os denominadores são iguais? Repete o denominador. E aí faz a operação em cima. Ó. 5 menos 2, 3. 3 sétimos. Tá? Toda vez então que o denominador for igual, o valor de baixo for igual, a gente vai fazer a operação da soma ou da subtração normalmente. Beleza? Quando tivermos frações com denominadores diferentes, aí a gente vai ter que fazer um trabalhinho aí, né? Lembram, se já ouviram de repente um dito, né, popular que se fala assim, a gente tem que chegar num denominador comum, vem justamente dessa parte de matemática. O que é o denominador comum? A gente tem que botar denominadores iguais na minha fração. Então, ó, frações com denominadores diferentes, quando os denominadores são diferentes, é preciso torná-los iguais para aplicar a regra anterior. Para isso, utiliza-se o MMC. Nós já vimos aí o que é o MMC, né? Aí aqui, ó, no exemplo MMC comum, né, o MMC entre 3 e 4 é o número 12. Né? Sabe como é que a gente encontra, né, o MMC? Vamos ver aqui, ó, os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4. Né? Nós já vimos isso daqui, mas vamos revisar então. Ó. Múltiplos de 3. O zero é sempre múltiplo de qualquer número, né? Então tem o zero. Aí depois vai de 3 em 3. Ó. 3, 6, 9, 12, 15 e ele vai assim por diante, é infinito. Os múltiplos de 4. Eu tenho zero, 4, é sempre de 4 em 4, né? 8, 12, 16 e assim também infinitamente. Quando a gente quer saber o menor múltiplo comum, né, ou seja, o MMC, é o menor número que aparece nas duas figuras aqui, ó, nas duas multiplicações. Aqui, ó, o meu número 12. Ó, ele aparece tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Ó. Ele é tanto múltiplo de 3 quanto ele é múltiplo de 4. Né? Múltiplo quer dizer, se eu pegar o 12 e dividir por 3 dá exato, e se eu pegar o 12 e dividir por 4 dá exato. Então o 12 aqui é o menor número que dá para dividir tanto por 4 quanto por 3. Ele é o meu MMC. Então como é que a gente trabalha? Como é que chegou nessas frações aqui? Ó? Que a gente chama de frações equivalentes. Né? O que nós fizemos? Ó, a gente repetiu 12 aqui embaixo, ele ficou aqui, ó, 12 e 12. Aí vamos ver o seguinte, ó, qual foi o número, né? Essa fração aqui, ela é equivalente a essa fração, tá? Essa outra fração aqui, ó, ela é equivalente a essa fração aqui. Como é que a gente chegou nessas frações equivalentes aqui? Nota o seguinte, ó, o denominador então ficou 12 para os dois, beleza? Para eu chegar nesse 12 aqui, ó, qual foi o número que eu multipliquei por 3 para chegar exatamente em 12?
Foi 4, não foi? Não multipliquei aqui por 4? Porque 3 vezes 4 é 12. Então, como fração equivalente, se eu multiplico aqui embaixo, eu tenho que multiplicar aqui em cima pelo mesmo número também. Tem que ser vezes 4 também. Então, 2 vezes 4, 8. A mesma coisa eu fiz aqui com essa outra fração, ó, equivalente. Ó. Qual foi o número que eu multipliquei por 4 para chegar a 12? Não é o número 3? Então, se eu multipliquei aqui embaixo por 3, aqui em cima eu também tenho que multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3. Aí a gente conseguiu encontrar o denominador igual. Ó. Aí com o denominador igual é moleza. Repete o denominador e faz a operação em cima. 8 com mais 3, 11. Chegamos aqui numa fração, né? Quando a gente tem denominadores diferentes. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui em multiplicação de fração. A gente vai ver frações com denominadores diferentes nos exercícios. E aí a gente vai tirar a dúvida juntos, tá? Multiplicação de fração é o seguinte, ó. Nas multiplicações de frações, multiplica-se o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Se necessário, devemos simplificar dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número, o mesmo valor. Então, aqui, por exemplo, ó, 3 quartos vezes 5 sextos. Multiplica o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 6, 24. Aí o que dá para eu simplificar a fração, né, é eu encontrar uma fração equivalente menor possível, tá? É que a gente fala de fração, redução da fração, né? Aí aqui, ó, o que deu para a gente fazer aqui, ó? Tanto 15 quanto 24 dá para dividir por 3, né? Para a gente encontrar uma fração equivalente, a gente tem que dividir por um mesmo número, né? Dividir ou multiplicar, ok? Então, se eu dividir aqui em cima por 3, ó, 15 dividido por 3, 5. 24 dividido por 3, 8. Essa é uma fração equivalente a esse resultado aqui, ó. Tá? Mas aqui já é a fração já reduzida. A gente já conseguiu reduzir tanto o numerador quanto o denominador. Ok? Outro exemplo nós temos aqui, ó, 8 sétimos vezes 5 terços. De cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Ó. 5 vezes 8, né? 8 vezes 5, 40. 7 vezes 3, 21. Aqui não tem nenhum número que eu consiga dividir embaixo, em cima e embaixo, por esse mesmo carinha aqui. Então, aqui já é a fração que a gente chama de fração irredutível. Tá? Nós vamos olhar também nos exercícios mais à frente. Por fim, a gente está vendo divisão de números fracionários. É mais ou menos parecido com a multiplicação, só que a gente vai fazer uma outra situaçãozinha aqui, mas bem tranquila. Na divisão de números fracionários, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. E aí, se necessário, a gente simplifica. Tá? Ficou meio complicado aqui, mas é moleza, olha só. Quando eu tiver divisão de frações, uma dica, a gente fala assim, ó, repete a primeira, troca o sinal de multiplicar, de dividir por multiplicar e inverte a segunda. Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Ó, 9 meios dividido por 7 terços, repete a primeira, troca o sinal de dividir por multiplicar e inverte a segunda. Se estava 7 sobre 3, ficou 3 sobre 7. E aí a gente multiplica como a gente faz com multiplicação de fração. Ó. De cima vezes o de cima e de baixo vezes o de baixo. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 7, 14. Chegamos à fração que a gente poderia encontrar aqui. Ó. Não tem como eu reduzir essa fração. Vamos para o segundo exemplo. Ó. 8 terços dividido por 5 nonos. De novo, ó, repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Estava 5 sobre 9, ficou 9 sobre 5. Agora eu multiplico. Ó. 8 vezes 9, 72. 3 vezes 5, 15. Aqui a gente pode fazer a redução dessa fração. Então eu tenho que encontrar um número que em cima e embaixo eu consiga dividir tanto esse carinha aqui quanto esse daqui. E o número, se vocês recordarem aí, né, de regrinha de divisibilidade, é o número 3. Aí vocês vão falar assim, mas por que o número 3?
que você sabe logo de cara? Pela regra da divisibilidade, quando eu somo os algarismos, né, de um número e dá para dividir por 3, esse número eu também consigo. É esse caso aqui, ó. 7 com mais 2 dá 9. 9 é divisível por 3. Então 72 com certeza também é. 15, ó. 1 mais 5, 6, né? 6 é divisível por 3. Então 15 também é. Vamos fazer então aqui, ó. Vou trazer ela aqui para baixo. 72 dividido para 15. 72, se eu dividir por 3, pego o 7 aqui, né? Vai ficar 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. Achei o número 2 agora, ó. 12 dividido por 3 dá 4. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Então, 72 dividido para 3, 24 aqui em cima. E 15 dividido para 3, 5, né? 5 vezes 3 é 15. Não tem mais nenhum número que eu consiga dividir em cima e embaixo, ó. Então, a minha fração ela está simplificada ao máximo. Ok? Vamos lá para a próxima página. Bom, aqui na segunda folha nós temos aqui, né, simplificação ou redução de frações. É exatamente o que nós fizemos agora há pouco lá, né? Simplificar uma fração é obter uma fração equivalente na forma mais simples possível, onde eu tenho numerador e denominador o menor que eu puder, tá? Mas seguindo aquelas regrinhas que nós vimos, né? Então, por exemplo, ó, nós temos aqui 15 30avos, né? O que dá para eu fazer aqui, ó? Se eu dividir tanto aqui em cima por 5 e aqui embaixo por 5, né? Que é o mesmo número, ó. 15 dividido por 5 dá 3. 30 dividido por 5 dá 6. Ainda dá para eu simplificar mais, não dá? Eu consigo dividir tanto em cima quanto embaixo por 3, ó. Se eu dividir aqui por 3 e aqui por 3, 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Essa é a fração irredutível. Eu não consigo utilizar um outro número, né, para dividir em cima e embaixo, numerador e denominador. Então aqui eu tenho uma fração irredutível. Tá? Essa mesma situação, essa mesma regrinha poderia ser obtida fazendo a simplificação direto por 15. Ó. Se eu dividir aqui em cima e embaixo diretamente por 15, eu também chego ao mesmo resultado. Tá? O que eu posso passar para vocês, que eu acho que é interessante, é a gente usar os números primos para a gente tentar fazer essa redução de fração. Vocês lembram quais são os números primos? São aqueles números que são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo, né? Primeiro número primo é o número 2. Depois, 3, aí são todos ímpares, ó. 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. São infinitos. Mas eu digo a vocês o seguinte, ó, se vocês lembrarem desses primeiros aqui, vocês vão conseguir fazer simplificação tranquilamente, tá? A gente vai trabalhar a simplificação de fração aqui nos exercícios, ok? Vamos para os exercícios, que é o que importa para a gente? Vamos lá então, ó. Questão número 1. Está pedindo para fazer o seguinte, efetue as operações. Então vamos lá, ó. Na letra A eu tenho aqui, ó, 3 quartos mais 5 quartos menos 7 quartos. Olha só, o denominador é igual em todos eles, não é isso? Então a gente pode fazer o quê? Repetir o denominador. Se o denominador é comum, eu não preciso mexer com ele. É só eu fazer a operação aqui em cima. Ó. 3 com mais 5, 8. 8 menos 7, 1. 1 quarto. 3 com mais 5, 8. 8 menos 7, né? Que é a operação que está sendo feita aqui, ó. 1. 1 quarto. Moleza. Vamos fazer a letra C e depois a gente vai fazer a letra B e a letra D. Vamos lá. A letra C eu tenho aqui, ó, 2 quintos mais 1 quinto mais 7 quintos menos 3 quintos. Olha só, o denominador é igual em todas, não é isso? O que dá para a gente fazer então? Repete o denominador. Se ele é comum e eu estou fazendo soma e subtração, tranquilo. O que a gente vai fazer? Só resolver as operações em cima com os numeradores. Ó. 2 mais 1, 3. 3 mais 7,
10. 10 menos 3, 7. De novo, ó, 2 mais 1, 3. 3 mais 7, 10. 10 menos 3, 7. 7 quintos. Ok? Agora vamos lá. A letra B, a gente tem denominadores diferentes, tá? Então, por enquanto, vamos seguir. Tem umas outras formas, mas por enquanto vamos trabalhar com a forma que é o correto. Beleza? Eu tenho aqui, ó, 2 nonos mais 2 terços. Denominadores diferentes. Vamos achar os múltiplos, né? Porque a gente quer encontrar o MMC. Então, vamos achar os múltiplos de 9 e os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 9? Vai sempre de 9 em 9, né? 0 é o primeiro, depois 9, 18, 27, sempre de 9 em 9. Continua para sempre. Os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12 e ele também vai para sempre. Aí eu pergunto a vocês, ó, qual é o número, qual é o múltiplo comum de 9 e 3, o menor múltiplo comum? Com certeza que vocês já sabem aí, né? Número 9, ó. Aparece tanto aqui quanto aqui, não é isso? Então vamos fazer o seguinte, vamos reescrever essas frações aqui. Vamos lá, ó. Sinalzinho de mais, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Eu já sei que o múltiplo comum, o MMC, é 9. Então, o meu denominador é 9 para os dois. Qual é o número que eu vou multiplicar por 9 para chegar a 9? 1, né? Porque 9 vezes 1 é 9. Se eu multipliquei aqui por 1, aqui em cima eu tenho que multiplicar também por quanto? Por 1. 2 vezes 1, 2. Vamos ver para a segunda fração, ó. Para a gente encontrar a mesma fração, né, equivalente. Qual o número que eu vou multiplicar por 3 para chegar a 9? Vocês já sabem aí que é o 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9. Se eu multipliquei aqui embaixo por 3 para chegar aqui, aqui em cima eu também tenho que multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. Aí agora é mole, ó. Denominadores iguais. É só repetir o denominador e efetuar a operação. 2 mais 6, 8. Resposta, 8 nonos. Viu como é que é fácil? Vamos para a letra D? 3 meios menos 2 terços. Vamos achar as frações equivalentes, já que os denominadores são diferentes, ó. Vou fazer aqui, ó, múltiplo de 2 e os múltiplos de 3. Múltiplo de 2, 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9 e assim por diante. Me digam aí então, ó, qual é o denominador igual, denominador. Qual é o menor múltiplo comum de 2 e 3? Com certeza vocês já viram aqui que é o número 6, não é? Ó? Aparece aqui nos dois. Vamos lá, já sei que o meu denominador é o número 6. De novo, então, ó, qual é o número que eu vou multiplicar por 2 para chegar a 6? É o 3, não é? Porque 2 vezes 3 é 6. Se eu multipliquei aqui por 3, aqui em cima eu tenho que multiplicar também por quanto? 3. 3 vezes 3, 9. E agora aqui, para essa segunda fração. Qual o número que eu multipliquei para chegar a 6? 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Multipliquei aqui por 2, aqui em cima eu tenho que multiplicar também por quanto? 2. 2 vezes 2, 4. Agora é só resolver, ó. Denominador continua. 9 menos 4, 5. Nossa resposta, então, 5 sextos. Vamos então para número 2, a questão número 2. Lembrando sempre, tá, gente? Vocês podem pausar o vídeo antes de ver a resposta, hein? O ideal é que faça isso, tá? Questão número 2, ela está dizendo o seguinte, ó. Se x é igual a 2 terços e y é igual a 1 meio, então x mais y é igual a quanto? Quer dizer o seguinte, ó. X mais y é isso aqui mais isso aqui, não é? Vamos jogar aqui, ó, do lado, ó. É 2 terços mais 1 meio. De novo, ó.
Eu tenho denominadores iguais? Não. Então eu tenho que encontrar um denominador comum, não é isso? Vamos encontrar? A gente já sabe, né, o denominador comum. Nós fizemos agora há pouco, ó. Denominador comum entre 2 e 3 é o 6. Então é 6 aqui e 6 aqui. E já sabemos que para eu chegar a 6 eu tive que multiplicar o 3 por 2. Se eu multipliquei aqui por 2, aqui em cima eu multiplico também por 2. Ó. 2 vezes 2, 4. Para eu chegar a 6 aqui, eu multipliquei o 2 por 3. Se eu multipliquei aqui por 3, aqui em cima eu também tenho que multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3. Agora eu tenho denominadores iguais, ó. Repete. 4 com mais 3, 7. 7 sextos, né? Qual é a nossa resposta, então? Letra B. Vamos ao número 3. A número 3 está assim, ó. Quanto que dá 5 meios menos 1 inteiro e 2 terços? A gente aqui tem uma fração mista, né? Uma parte inteira e tem uma parte fracionária, uma parte em fração. Vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso daqui primeiro numa fração imprópria, quando eu tenho o numerador maior do que o denominador, para a gente trabalhar com frações direto. Vamos lá? Olha só, aqui eu tenho 5 meios menos. Como é que a gente transforma então uma fração mista numa fração imprópria? Denominador vezes a parte inteira e depois somo com o carinha daqui de cima. 3 vezes 1, 3. 3 com mais 2, 5. Então aqui eu tenho 5 e aí repete o denominador. 5 terços. Então só transformamos isso aqui numa fração imprópria. Ó. De novo, nós temos denominadores diferentes. Então vamos lá. Ó. Denominadores diferentes. Aqui eu já sei que é 6 e aqui também, né? Nós fizemos lá em cima. De novo, ó. 2 vezes 3 é 6. Se eu multipliquei o 2 aqui por 3, o 5 eu também tenho que multiplicar por 3. Então 5 vezes 3, 15. Aqui para eu encontrar o 6 eu multipliquei 3 vezes 2. Se aqui eu multipliquei por 2, aqui em cima eu também tenho que multiplicar por 2. 5 vezes 2, 10. Agora é só resolver. Ó. O denominador permanece. 15 menos 10, 5, 5 sextos. Nossa resposta é a letra A. Vamos para o número 4. Ó. Número 4 diz o seguinte. Se P é igual a 3 quartos e Q é igual a 2 quintos, então P sobre Q é igual a quanto? Vamos lá. P sobre Q, isso daqui é uma fração. E a gente sabe que toda fração é uma divisão. Então, se eu tenho P sobre Q, é a mesma coisa que P dividido por Q. Tá? E isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, só que em forma de fração. Aí está falando o seguinte, ó, o P vale 3 quartos e o Q vale 2 quintos. Vamos trocar então agora? Se o P vale 3 quartos, é 3 quartos dividido por 2 quintos. Bom, o valor do P e o valor do Q e uma divisão, não é isso? Como é que a gente faz a divisão mesmo? Repete a primeira, troca o sinal de divisão para multiplicação e inverte a segunda. 5 sobre 2. Ó, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 2, 8. Não dá para eu simplificar, né? 15 oitavos é a minha resposta. Qual é a resposta, então? Letra C. Beleza? Vamos para número 3. Vamos à folha número 3, então. Folha número 3, questão 5. Calcule. Aí a professora, né, que fez aqui a atividade, ela falou, ó, o D significa, né, quer dizer multiplicação. Então, toda vez que eu tiver uma fração de uma outra fração, eu estou querendo encontrar uma multiplicação, ou seja, 1 meio de 3 quintos é a mesma coisa que 1 meio vezes 3 quintos. Aí é só a gente resolver. Ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Vamos encontrar aqui a letra B. Ó. 1 sétimo de 5 quartos. 1 sétimo vezes 5 quartos. 5 vezes 1, 5. 7 vezes 4,
28. Não dá para eu simplificar. 1 meio de 4 sétimos. 1 meio vezes 4 sétimos. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 7, 14. Será que dá para eu simplificar aqui? Tem algum número que eu consiga dividir em cima e embaixo? Tem, né? O número 2, né? Se eu dividir aqui em cima e aqui embaixo por 2, ó. 4 dividido por 2, 2. 14 dividido por 2, 7. Não dá mais para eu simplificar. Vamos para a letra D? 2 terços de 4 quintos. 2 terços vezes 4 quintos. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Não tem nenhum número que eu consiga simplificar. Então, ó, 8 quinzeavos. Beleza? Já estamos chegando ao final, hein? Vamos para a número 6 e a número 7 logo na continuação aí. A número 6 ela diz o seguinte, ó. Maria, ao fazer um teste, só acertou 1/4 das questões. Manuel acertou 1/3 de outras questões do mesmo teste. Que fração do teste os dois acertaram juntos? Se eles acertaram juntos, né? Eu quero saber quanto que Maria acertou mais o quanto o Manuel acertou. Não é isso? Maria acertou 1/4. Mais o Manuel acertou 1/3. Quanto que vai dar isso daqui? Vamos encontrar o múltiplo, então? Ó, a gente precisa encontrar o MMC, né? O denominador tem que ser igual, né? Então, vamos encontrar o múltiplo comum? Múltiplos de 4 e os múltiplos de 3. Os múltiplos de 4, 0. Aí vai de 4 em 4. 4, 8, 12, 16 e assim por diante. Os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Pergunta agora, quem é o denominador comum? Quem é o múltiplo comum dos dois números? Múltiplo de 3 e 4 ao mesmo tempo? Número 12. Muito bem. Vamos então aqui transformar essas frações. Sinalzinho de mais, né, que a gente está somando. Aqui então é 12 e 12, denominador comum. Quanto que eu multipliquei aqui por 4 para chegar a 12? Foi o 3, não foi? 4 vezes 3, 12. Se eu multipliquei aqui embaixo por 3, aqui em cima eu também tenho que multiplicar por 3. 3 vezes 1, 3. Agora, para essa segunda fração, ó, quanto que eu multipliquei o 3 para chegar a 12? Foi o número 4, né? 3 vezes 4, 12. Se eu multipliquei aqui embaixo, eu tenho que multiplicar aqui em cima também. Ó. 1 vezes 4, 4. Eita, ficou feio esse 4. Denominadores iguais? Repete o denominador e efetua a soma. 4 com mais 3, 7. Acertaram 7 dozeavos. Beleza? Vamos para a última questão? Na última questão está dizendo o seguinte, ó. Um terreno terá 2 quinzeavos de sua medida de área, que faltou um azinho aqui, ó, de área ocupada por um jardim, 6 quinzeavos por uma praça e o restante por um estacionamento. Pergunta, letra A. Que fração corresponde à medida da área do terreno destinada à praça e ao jardim? Quer dizer, a praça mais o jardim. É só eu somar as duas áreas. Qual é a área do jardim? A área da praça? 6 quinzeavos, não é isso? Mais, qual é a área do jardim? 2 quinzeavos. Olha só, o denominador está igual, ó, tranquilo. Repete o denominador e faz a soma. 6 com mais 2, 8. Qual é a área, então? 8 quinzeavos. A letra B, que fração corresponde à medida da área do terreno destinada ao estacionamento? Na pergunta falou que sim, ó, o restante, né? Na afirmação falou que o restante vai ser para um estacionamento. Então, se 8 quinzeavos são para a praça e para o jardim,
O que sobrou daqui vai ser para estacionamento, tá? Eu tenho que chegar em um inteiro, né? O inteiro é 15 em cima, 15 embaixo, nesse caso, ó. 15 quinzeavos. Que aí eu vou ter a área toda do terreno. Se eu já tenho 8 quinzeavos, para eu chegar desse 8 aqui até o 15, faltam quantos? 7. 7 de quanto? 7 quinzeavos. A área destinada ao estacionamento vai ser de 7 quinzeavos. Beleza? Fechamos por aqui. Eu espero que tenha ajudado, né, nas dúvidas. E qualquer situação, qualquer coisa, é só me chamar ou deixa mensagem lá no Zap, tá? Grande abraço para vocês aí, gente. Até a próxima.